Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o governo Vargas, tá bom? Para que a gente entenda um pouco mais sobre como Vargas chegou ao poder, é necessário a gente compreender o que estava acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo nessa época. Lembrando que os países europeus eles haviam acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, estavam se recuperando. A gente tem a ascensão de regimes totalitários como nazismo, fascismo, né? A questão do comunismo também, que começou a assustar vários países. A crise de 29, que afetou também o Brasil. Então, tudo isso, num contexto mundial, acabou refletindo também aqui no Brasil. Já no que diz respeito ao que estava acontecendo aqui no Brasil, nós vamos ter aqui no Brasil, nesse momento, a chamada República do Café com Leite, quando políticos paulistas e mineiros, eles se revezavam no poder. Então, um ano era um paulista, né, produtor de café, da elite. No ano seguinte, na eleição seguinte, era um mineiro, né, da produção de queijo, leite, carne e tudo mais. Então, eles se revezavam no poder. O que é que vai acontecer? Na eleição, né, de 1930, o então presidente do Brasil, um homem chamado Washington Luiz, que era um paulista, né, da elite cafeicultora, ao invés de apoiar o candidato mineiro, ele resolve indicar a presidência e dar o seu apoio a um outro candidato paulista, que era Júlio Prestes. Minas Gerais vai se sentir prejudicada, né, e vai formar uma aliança com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, que eram dois estados que se sentiam prejudicados em relação à República do Café com Leite, né? Tanto pela questão política, de falta de participação, quanto também por uma questão de falta de incentivo à indústria. Então, os três estados juntos vão formar a chamada Aliança Liberal, e eles vão indicar como candidato à presidência Getúlio Dornelles Vargas, né, que era o então presidente, né, do estado do Rio Grande do Sul. E como seu vice, nós vamos ter João Pessoa, que era o então presidente da Paraíba. Lembrando que o cargo de presidente de estado é o que hoje corresponde a governador, tá certo? Então a eleição vai acontecer, só que quem vai vencer a eleição vai ser Júlio Prestes, né? Vargas não vai aceitar e vai iniciar ali o movimento conhecido como Revolução de 30. Esse movimento vai impedir a posse de Júlio Prestes e vai provocar a renúncia de Washington Luiz, tá bom? Entre os principais apoiadores de Vargas, a gente vai ter principalmente dissidências oligárquicas, que não faziam parte dessa questão da política do café com leite, e também os tenentes. Com isso, Vargas vai dar um golpe, tá certo? Porque o governo ficou nas mãos de uma junta provisória, só que Vargas, depois, com a ajuda dos tenentes e dessas oligarquias, ele vai dar um golpe. Então vai ter início o chamado governo provisório, onde Vargas vai promover a centralização do poder, vai dissolver o Congresso, vai substituir os chamados presidentes de Estado por interventores que eram ali pessoas de sua confiança. Ele também vai subordinar os sindicatos ao controle do Estado, né, tudo isso para evitar essa expansão do comunismo. Ele vai criar o Ministério do Trabalho, o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Nós vamos ter um aumento de impostos sobre os produtos importados, crescimento da agricultura e da indústria, valorização do café como solução imediata da crise, criação do Departamento Nacional do Café, a compra e a queima de sacas de café, porque a crise de 29 afetou diretamente a produção de café. Com isso, nós tivemos a produção de estoques aqui no Brasil, que desvalorizou o preço do café. Então, Vargas comprou os estoques de café dos produtores e queimou esses estoques para poder revalorizar o preço do café. Nós vamos ter uma reação das oligarquias paulistas, né, que eles não aceitavam principalmente, né, a questão do interventor que Vargas tinha escolhido para o estado de São Paulo, que era, na verdade, um pernambucano. Eles não concordavam com isso e eles também pediam, né, a nomeação de um paulista para o cargo de interventor e uma nova constituição. Os paulistas eles organizaram um exército com mais ou menos 200 mil homens e declararam guerra ao governo federal no dia 9 de 7 de 1932. Só que eles acabaram se rendendo em 1 de outubro de 1932, né? Só que depois que eles se renderam,
Vargas acabou dando a eles, né, uma certa liberdade maior, dando a eles algumas das suas determinações, entre elas uma nova Constituição, né, e com isso teve o fim do governo provisório. Essa nova Constituição, a Constituição de 1934, ela vai ser muito importante para o Brasil, e além disso, os paulistas eles também conseguiram a troca do interventor, né, ao invés do pernambucano, botaram um paulista no lugar. Com isso, né, começa o governo constitucional, onde Vargas ele vai reabrir o Congresso Nacional e ele vai realizar assembleia, ou melhor, realizar eleições para a Assembleia Nacional Constituinte no ano de 1933. Né, finalmente, a Constituição de 34 ela foi ortogada. Essa Constituição ela trazia principalmente leis trabalhistas, o voto secreto, né, que antes era um voto aberto, e também extensivo às mulheres. As mulheres até a Constituição de 1934, elas não tinham direito a participar da política. A partir da Constituição de 1934, elas ganharam esse direito. Além disso, nós vamos ter várias outras determinações, tá bom? E, finalmente, Vargas, ele vai ser eleito de forma indireta como presidente do Brasil. Ele vai ser eleito pela Assembleia Nacional Constituinte de forma indireta. Só que essa Assembleia, ela determinou o seguinte: Vargas ficaria como presidente até 1938, quando aconteceria as novas eleições, tá certo? Inicialmente, Vargas concordou, beleza, maravilha. Então, agora ele era o presidente do Brasil oficial e real. Né? E essa eleição ela foi de modo indireto, mas a próxima eleição seria de modo direto, né? Onde as pessoas poderiam ir lá e votar e escolher o presidente que elas queriam. Com isso, inicia-se, né, ali o Estado Novo, onde Vargas ele vai fazer uma série de mudanças, uma série de modificações e vai prolongar ainda mais o seu governo. O que é que acontece? Nós vamos ter a chamada Intentona Comunista, que vai ser um movimento de cunho comunista e socialista que vai acontecer no Brasil, né? E também vamos ter o início das campanhas eleitorais para o ano de 1938, né? E Vargas, ele tinha um candidato e tudo mais, então Vargas, ele estava apoiando o candidato e tudo mais, aquela coisa linda, só que, na verdade, ele não estava a fim de deixar o poder, tá bom? Isso é um fato. E com a ocorrência da Intentona Comunista, acabou acontecendo que Vargas teve uma brilhante ideia, né? Como se manter no poder. De que forma? Vargas ele estava com essa postura de permanência no poder, então, para isso, né, utilizando ali o movimento violento que foi a Intentona Comunista, ele vai espalhar na mídia uma mentira, né, um boato de que estava acontecendo uma conspiração para acontecer uma revolução comunista no Brasil, aquele terror todo que todo mundo tinha medo. Então, esse plano foi chamado de Plano Cohen, tá certo? Onde Vargas ele vai inventar essa mentirinha para poder se perpetuar no poder. Com isso, com o terror tomando conta da nação, em novembro de 37, Vargas vai voltar a dissolver a Assembleia Constituinte, vai ortogar uma nova Constituição, que era uma Constituição que se assemelhava muito à Constituição polonesa. Também vai ter um caráter mais autoritário. Ele vai decretar estado de emergência no país, ou seja, era um estado de alerta total. Então, Vargas ele tinha o controle absoluto nesse momento. Foi uma estratégia que ele utilizou para se perpetuar no poder. Ele vai decretar nesse estado de emergência, ele vai extinguir os partidos políticos, vai suspender direitos e liberdades individuais, vai censurar a imprensa, e nós vamos ter as transmissões de rádio, que também vão ser todas modificadas. Os rádios vão ser obrigados a transmitir a programação do governo, né, as propagandas governamentais e tudo mais. Então, Vargas ele vai censurar completamente jornais, revistas, rádio, tudo vai sofrer censura, tá bom? Até a produção de músicas, tudo isso vai ser modificado. Então, Vargas, nesse momento aqui, ele assume ainda mais uma característica de ditadura mesmo. Então, ele vai iniciar um programa governamental chamado Nacional Desenvolvimentismo, né, onde ele vai promover uma centralização política e econômica. Os seus opositores eles vão acabar tendo que se exilar, sair do país, fugir, né, para não ser perseguido e preso. E com isso nós vamos ter
né, apesar dos pesares, né, Vargas ele vai promover aqui no Brasil um incentivo à indústria através de capital estrangeiro. O Brasil vai acabar se endividando um pouco em relação a isso. A agricultura também vai ter um crescimento bem vantajoso. Ele vai criar as chamadas Leis do Trabalho, né, a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, que até hoje ela ainda é a base da Constituição do Trabalho aqui no Brasil, que é a chamada CLT, tá certo? Todo mundo já ouviu falar dela, todo mundo vai ter contato com ela, né, principalmente quando for entrar no mercado de trabalho. Ele vai submeter os sindicatos ao controle estatal. Os sindicatos eles vão ser organizados por categoria profissional. Vargas também vai criar a Justiça do Trabalho, a instituição do imposto sindical. Só que mesmo com todas essas leis trabalhistas, todos esses incentivos à indústria e tudo mais, isso não vai evitar que o governo Vargas sofra, principalmente com greves dos trabalhadores, tá certo? Então, mesmo com tudo isso, os trabalhadores eles não vão ter Vargas como um herói nacional, nem como uma pessoa boazinha. Então, vamos ter muitas greves nesse momento, né, principalmente pedindo, né, novas eleições, pedindo a renúncia de Vargas. Vargas ele também vai criar um programa chamado Marcha para o Oeste, que tinha como objetivo ocupar o chamado vazio demográfico, que eram regiões no interior do Brasil, que para Vargas elas estavam desocupadas, só que na verdade faziam parte ali do território de povos indígenas, né, de etnias indígenas. Vargas também vai criar o Serviço de Proteção ao Índio, né, e eles vão utilizar muito a figura do índio como um símbolo nacional, de valorização e tudo mais. Só que, na verdade, o que vai acontecer é que os indígenas eles não vão ser protegidos, eles não vão ter seu território reconhecido, então eles vão acabar sendo explorados e vai acontecer basicamente a mesma coisa que já acontecia antes desse serviço de proteção ao índio, tá bom? Então não vai mudar muito a situação dos indígenas. E nós vamos ter a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, chamado DIP, que vai ser o órgão encarregado de difundir a ideologia, né, do progresso que Vargas queria, nessa questão do nacionalismo e tudo mais. O DIP ele vai ficar responsável por censurar músicas, programas de rádio, né, vai ficar responsável por fiscalizar tudo isso, tá bom? Então ele era um órgão de censura. Vamos ter também grande mudança na programação do rádio, né, principalmente ali relacionado a essa fiscalização do DIP. E vamos ter uma organização da educação, né, modificando principalmente o currículo escolar, tendo uma educação mais voltada para o desenvolvimento técnico, né, para produzir trabalhadores para o mercado de trabalho. Vamos ter um plano educacional que visava, né, a educação doméstica para mulheres, uma educação separada e tudo mais, só que esse programa em si ele não chegou a ser colocado em prática. Mas as principais mudanças na organização escolar que Vargas vai fazer vai ser a obrigatoriedade de comparecimento à escola, de diplomas, né, para o ingresso no nível superior. Então, as faltas agora são vistas como algo... Faltas não, desculpa, a presença é vista como algo obrigatório. Então, há toda uma modificação, né, nesse sistema educacional, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Já o fim do Estado Novo, ele vai vir tanto por essa questão das greves, quanto também, né, alguns contestamentos relacionados à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Que contestação era essa, professora? Como é que o Brasil está lutando, né, contra regimes totalitários se o Brasil também é totalitário? Na época era totalitário. Se Vargas não é nada democrático, o governo dele não é nada democrático, né? Tem censura, Vargas estava há 15 anos no poder, então o governo de Vargas não era lá um modelo de democracia. Então Vargas ele vai ser pressionado e por causa disso ele vai começar a ceder e a promover pequenas mudanças na sua administração. Uma dessas mudanças, né, vai ser o perdão a presos políticos como Luiz Carlos Prestes, principalmente porque ele havia lutado o Brasil havia lutado ao lado da União Soviética. Então, ele vai acabar dando perdão a presos políticos, né, como Luiz Carlos Prestes, que era um preso político ali por essa questão dos movimentos comunistas, da intentona comunista.
Também Vargas vai fazer o fechamento do DIP, né, aquele órgão de censura, Departamento de Imprensa e Propaganda, e ele vai finalmente divulgar a data das novas eleições, que foram marcadas para o dia 2 de dezembro de 1945. Aí o que é que Vargas vai fazer? Ele não queria deixar o poder, de jeito nenhum. Então Vargas vai promover, ou incentivar, na verdade, um movimento chamado de querentismo, que era um movimento que pedia a permanência de Vargas no poder. Só que esse tiro aí vai sair pela culatra, né? E Vargas ele vai acabar sendo pressionado pelos militares a renunciar, tá bom? Então esse movimento aí do querentismo não deu certo. Em outubro de 1945, os militares vão forçar Vargas a renunciar. Depois que ele renuncia, né, como aconteceu ali há um mês e um pouquinho antes das novas eleições acontecerem, então o governo ele vai ficar provisoriamente nas mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal, um homem chamado José Linhares, até que as novas eleições elas pudessem acontecer. E quem ganhou as eleições foi justamente o general Eurico Gaspar Dutra, do PTB, que era justamente um candidato que Vargas apoiava, né? Então, mesmo depois que Vargas renuncia, sai do poder, ele não se distancia da política, tá certo, pessoal? Ele vai ser eleito governador pelo Rio Grande do Sul, no PSD, e depois, em 1951, se eu não estou enganado, ele volta ao poder novamente, tá certo? Então, Vargas, em momento algum, ele vai ficar distante da política, ele vai continuar atuando, ele vai continuar interferindo diretamente na questão política, tá bom? E principalmente porque o candidato que havia ganhado era o candidato do partido de Vargas. Então, ele vai exercer muita influência nesse momento ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, falem comigo pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.